E aí, colegas, duas coisas que faltaram, então, variáveis globais, locais e funções como retorno, tá? Um pouquinho mais especificado. Bem, então vamos lá. A gente tem aqui uma função, a gente tem nosso void main, está chamando a nossa função calcula média, passando dois floats, né, dois números com vírgula, 7, 8, 7.0 e 8.0. E nossa função calcula média, então está recebendo dois floats A e B. A gente cria uma variável chamada média, também float, que é a soma das duas dividido por 2. A média é simples, né? E a gente está printando aqui no nosso console a linha escrito média igual ao valor da média, que é 7,5. Funciona. Tem como a gente fazer esse print aqui de fora? Porque a variável está aqui, a variável média está aqui, vamos printar a variável aqui na própria função main. Tem como a gente fazer isso? Não. Por quê? Porque essa variável float é uma variável local, ela só existe dentro da função. Então, quando a gente chama a função calcula média, ele vai vir para cá, ele vai criar essa variável float chamada média aqui dentro, e quando acaba essa função, quando ela retorna para cá, para essa linha aqui de baixo, vazia, ele deleta tudo que aconteceu dentro da função, né? Deleta tudo que não estava sendo utilizado. Então ele deletou essa variável float, ela não existe fora dessa função, só existe lá dentro, é uma variável local dessa função. E se eu instanciar, se eu criar ela aqui, né? Float média, se eu criar ela aqui fora, eu posso só chamá-la aqui dentro? Também não. Essa variável float ela é local dessa função main, apesar de ela continuar existindo, né? A gente criou a função média, a gente está chamando calcula média, a gente não poderia, ele não conseguiria pegar dessa função? Não, porque essa função, ele não conseguiria pegar dentro dessa função essa variável? Não, porque essa variável média, essa aqui é local a esse local. É local a essa função main, certo? Ela só existe dentro da função main. Como é que eu faço se eu quiser fazer ela ser uma variável global, que ela seja acessível por todo, acessível, né, por todo o programa? Então a gente vai criar dentro da classe. Então aqui dentro da classe a gente vai criar aqui, tem que ser estático porque estamos chamando da função estático, blá blá blá. Então a gente vai criar aqui uma variável estática float média. Pode até dar um valor para ela, aqui valor 1, por exemplo. E aqui, agora sim, quando a gente chamar essa função calcula média, ele vai pegar essa variável média global que existe, uma variável global, e aí sim ele vai atribuir o valor, vai conseguir printar de dentro da função fora, certo? Então até se eu printar ela antes de eu chamar a função, antes e aqui depois, vocês vão ver que ela já existe antes, certo? Com valor de 1, se eu chamar a média ela vai virar esse novo valor, certo? E se eu chamar essa função duas vezes, ele vai alterar a mesma variável, né? Vou passar aqui 6. Ele vai chamar essa função, vai alterar essa variável para 7,5, e aí aqui embaixo vai chamar de novo, vai alterar de novo a mesma variável para 6,5 no global, certo? E que tal essa aqui agora? Eu criei uma função soma, retorna um inteiro, certo? Então a gente recebe, a função soma recebe um A, um inteiro A e um inteiro B. Ele vai retornar a soma desse A mais B. E aqui então a gente vai criar uma variável resultado, que vai receber o valor esse retorno da função soma dos valores 3 e 6 e vai printar esse resultado, tá? 3 mais 6, 9. Tem como fazer o print, em vez de chamar por essa variável resultado, tem como printar isso aqui direto daqui de dentro? Resultado, recebe, soma. Tem. Ó. E deixa eu voltar aqui. Mas agora vamos voltar aqui, então está de novo recebendo resultado. E tem como chamar a soma passando a própria soma? Isso aqui é possível? Sim, a gente pode chamar a soma dentro da própria soma. Então ele está chamando a variável, essa função soma com 3 mais 6, que dá 9. 3 mais 6 é 9. E aí esse resultado está vindo para cá, para essa função. Estamos chamando de novo então soma com esse 9 mais 6, que é 15. E eu posso até chamar outra vez aqui, por exemplo. Sem o ponto e vírgula, né? São duas funções. Então, 3 mais 6 dá 9. 3 mais 6 dá 9. 9 mais 9, 18. E qual que é a diferença de eu fazer isso? Deixa eu colocar aqui o 3 mais 6 de novo. 3 e 6. Para isso aqui. E se eu chamar soma de A e B?
Eu posso chamar a própria função dentro dela mesma? Posso. Vocês vão ver que isso aqui não vai dar certo, ele vai dar um erro. Mas ele funcionou, o erro está diferente. Normalmente o erro é cinza e aqui está um erro diferente. Se eu colocar esse resultado aqui dentro, vamos lá. Soma de A mais... escrever mais B, né? Então, se eu não chamar a própria função soma, vamos voltar a função para o resultado normal. Então, na função soma, eu estou printando aqui no começo soma de 3 mais 6. Soma de 3 mais 6. Soma de 3 mais 6, o resultado deu 9, certo? E se eu chamar a própria função aqui, soma de 3 com 6. Ó, ele vai printar isso várias e várias vezes, até que ele vai dar parou a execução, certo? Erro de execução. Então ele está sempre chamando várias vezes, certo? O que eu posso fazer é chamar, em vez de passar 3, eu posso chamar A menos 1. Isso vai decrementar o próprio A. Agora vocês vão ver que ele vai começar assim, ó, soma de 3 mais 6, e aí o resultado disso ele está retornando a própria função soma, outra função soma, de A menos 1, então o A era 3, virou 2, e o B continua igual, né, mais 6, e agora ele está chamando isso aqui, vai chamar outra que é A menos 1, blá, blá, então virou 0, menos 1, menos 2, menos 3, e ele continua chamando até parar de funcionar, certo? E se eu colocar uma função de parada aqui dentro, eu tenho quase certeza absoluta que ele não vai cobrar isso na prova, tá? Mas, não sei, curiosidades. Se eu colocar A, se A for igual a 0, return 0. Ou return B, né? No caso, se a gente receber uma soma e o A for 0, eu vou só retornar o B. E agora vocês vão ver que isso aqui vai funcionar. Porque ele chamou a função aqui de 3 mais 6. A não é igual a 0, é 3. E ele está chamando a própria função soma de A menos 1, então de 2. 2 chama de novo o A menos 1, que vira 1, e aí o A menos 1 vira 0, e aí quando ele chega aqui nesse A menos 0, ele retorna B, que é 6. E sobe, volta então, e agora ele tem o resultado dessa soma de A como 0, para retornar, então ele vai retornando, até que ele vira, ele dá o resultado 24, certo? Então se eu colocar aqui um número maior, ele vai chamar, vocês vão ver que ele vai chamar mais vezes. E se a gente colocar um número excessivamente grande também, antes ele tinha falhado em 360, né? Então se eu colocar 600 aqui, ele vai provavelmente parar antes. Talvez ele funcione, não sei. Não, ele acaba antes só porque o programa é sério, mas vocês estão vendo que ele está diminuindo até virar o 0 de novo, e aí ele vai parar. Então funcionaria se não fosse compilador online. Isso aqui se chama funções recursivas, tá? Funções que se chamam ela mesmo. Isso é todo um outro caminho, mas saiba que você pode chamar a própria função dentro dela mesma. Existem funções que fazem isso comumente. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, para sequência de Fibonacci, vocês vão ver que a sequência é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Como é que é a fórmula da sequência para um número n de Fibonacci? Então, aqui para Fibonacci de, sei lá, 3, ele vai chamar Fibonacci de menos 1, então Fibonacci 2, mais Fibonacci de n menos 2, então, no caso eu falei de... Se for Fibonacci de 5, é o Fibonacci de 4 mais Fibonacci de 3. E aí isso ficaria chamando infinitamente, certo? Só que o Fibonacci de 1 é 1 e o Fibonacci de 2 é 1. Então são esses dois Fibonacci aqui, né? Esse aqui é o Fibonacci de 1, esse aqui é o Fibonacci de 2, e o Fibonacci de 3, então o Fibonacci de 1 é o Fibonacci de 2 mais Fibonacci de 3. Eu vou pegar meu coisa de anotação aqui, acho que vai ficar bem claro. Então o Fibonacci de 3 é igual ao Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1, e o Fibonacci de 2 é igual a, tá aqui, é 1, e o Fibonacci de 1 é igual a 1 também. Então isso aqui é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então esse aqui é o Fibonacci de 1, esse aqui é o Fibonacci de 2, esse aqui é o Fibonacci de 3, esse aqui é o Fibonacci de 4. Então se a gente for fazer aqui o Fibonacci de 4,
Fibonacci de 4 é igual ao Fibonacci de 3, tá aqui, mais o Fibonacci de 2. O Fibonacci de 2 a gente sabe que é 1. O Fibonacci 3 a gente viu aquela hora, então, que ele é o Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1, certo? Fibonacci 3 é igual ao Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1. Fibonacci 2 é 1, Fibonacci de 1 é 1, tá aqui. Isso aqui em tudo então vai virar 2. Isso aqui então 1 mais 2, 2 mais 1 é igual a 3, que é esse Fibonacci aqui. Certo? E aí lembra que o Fibonacci de 3 é 2, o Fibonacci de 3 a gente calculou que é 2, o Fibonacci de 4 a gente acabou de calcular. Ah, putz, acho que não dá de ver porque eu tô na frente. O Fibonacci de 3 a gente acabou de calcular ali que era 2. O Fibonacci 4 foi o que a gente acabou de calcular, era 3. Então, o Fibonacci de 5 igual a soma desses dois Fibonacci, né? Que é o Fibonacci de 4 mais Fibonacci de 3. Fibonacci 4 mais Fibonacci 3, que é igual a 5, certo? Então, isso aqui. Então, a gente vai sempre recursivamente fazendo isso e a gente tem a nossa condição de parada aqui, que são esses valores iniciais. Espero que tenha feito sentido. Então é isso. Acho que agora acabou todo o conteúdo. Não sei, se ficou alguma dúvida pode me mandar. Eu respondo. Se faltou exercício também eu vou ver. Se faltou algum exercício. É isso. Obrigado.